eu queria, como você está aí no centro dessa controvérsia que houve aí entre o Congresso e o governo, por conta do nosso entendimento, o avanço que a Câmara e depois o Senado teve sobre uma prerrogativa governamental, que é a questão do IOF, isso cria na sociedade um sentimento de que há uma completa dissintonia entre o Congresso e o governo. Como é que você explica essa questão? Eu acho que quem andou mal nesse contexto foi o Congresso Nacional. O presidente da República, ele tem legitimidade, ele tem autonomia, ele é o executivo e ele tem que entender e sabe qual é a importância dessa vinculação e desse aumento do IOF de 1,1% para 3,5%. Então, por isso que agora ele tem que buscar efetivamente a tutela do Poder Judiciário para que corrija essa prerrogativa que é constitucional. Então, agora, essa articulação política ela tem que ser contínua e permanente. Compete aí aos líderes, tanto do governo, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, fazer essa articulação para que não haja nenhum, vamos dizer assim, nenhuma arranhadura nessa relação, para que possa se preservar essa autonomia e harmonização entre os poderes. Então, eu acho que isso faz parte dentro do jogo democrático de direito e é uma prerrogativa e defendo a prerrogativa, efetivamente, do chefe do executivo. Ele está ali, ele que tem que implementar, a função do executivo é isso, administrar o Estado, implementar as políticas públicas, e para isso ele tem que saber quando ele tem que fazer essa regulação, essa alteração, esse aumento do IOF, que foi a mola propulsora que teve esse desgaste que não deixa de ser, mas que eu acho que a população tem que entender que é no governo do Partido dos Trabalhadores que o pobre efetivamente está no orçamento. Se passou da hora da gente taxar. Olha, nós estamos dentro da Constituição Federal desde o dia 5 de outubro de 88, no artigo 153, que compete à União instituir imposto sobre grandes fortunas. Isso está desde 5 de outubro de 88. Passou da hora da gente taxar as grandes fortunas, passou da hora da gente combater os supersalários, os penduricalhos. Nós temos que entender que teto do servidor público é teto. Nós não podemos admitir que uma camada, uma nata dos servidores públicos, que não chega a 22, 25 mil funcionários públicos no país, todo mês ganhe 100 mil, 200 mil, 300 mil, 500 mil, 1 milhão de reais, enquanto que um professor no meu estado, do Espírito Santo, para ganhar o piso de um professor, 40 horas, é R$ 4.800, que nem ganham. Quantos aqui nos municípios do Brasil que não ganham um piso? Nós aprovamos aqui, que eu fui o autor do piso da enfermagem, que eles não estão recebendo o piso da enfermagem. E aí você tem essa desigualdade em que você tem nós não enfrentamos o tema dos supersalários, dos penduricalhos, que eu já cobrei isso dentro da Comissão de Constituição e Justiça, que tem um projeto para regular, para acabar com isso, e acabando de uma vez por todas com essa desigualdade. Como você explica num país com tamanha desigualdade social, num país que não tem, que depois da reforma trabalhista teve a precarização da relação dos direitos dos trabalhadores, nós temos aí a uberização do sistema de trabalho, nós temos o enfraquecimento dos sindicatos, nós temos uma série de ataques à pauta dos trabalhadores, mas nós temos aí, na contramão, uma tentativa de alguma forma, não fazer com que o executivo desempenhe sua função. Então, mas eu acho que com a articulação dos líderes do governo no Senado, na Câmara, e com a articulação do líder, que é o presidente Lula, isso não vai ter nenhum impacto. Eu acho só que esse impacto que na comunicação é que tem que ser dito, tem que ser divulgado, tem que ser explicado para a população efetivamente qual é a consequência disso. O que o governo do presidente Lula quer, e que nós queremos também, é que o pobre, que não tenha condição efetivamente, nós temos que isentar imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000,
e nós temos que taxar as grandes fortunas, as aeronaves, os jatos, nós temos que ter, dar a possibilidade para que o chefe do executivo implemente as políticas públicas no qual ele saiu vitorioso no pleito eleitoral. Acho que é isso. Senador, posso fazer uma pergunta, Alberto? Eu quero voltar para o tema da segurança pública. Voltar não, entrar no tema, né, que o senador é especialista. Essa é a minha pergunta, exatamente nesse sentido, porque o senhor acabou de lançar um pacote contra a impunidade, né? E parece que um das iniciativas mais importantes, na sua compreensão, é a questão da remissão da pena. Então, gostaria que o senhor explicasse para a gente o que é esse pacote e se o senhor pudesse também dizer o que significa essa sua proposta de remissão da pena. Na verdade, a segurança pública é um direito de todos e dever do Estado. Isso está no artigo 144 da Constituição Federal. E por isso que a população ela se sente vulnerabilizada. Ela não se sente segura porque ela vê a ausência do Estado. Ela não se sente segura para atravessar uma rua com um relógio, com um cordão, com um celular. Então, ela começa a aderir a pautas extremamente punitivistas. Mas que nós, do campo do progressista, temos que entender é que nós temos que dar tratamento igual, tratamento diferente a comportamento diferente. Eu não posso... nós sabemos, e eu fui delegado por 27 anos e vi ali que, infelizmente, o Estado criminaliza a pobreza e criminaliza a cor da pele, quando mais de 70% da população carcerária são de pessoas pretas e pardas, mas os crimes que maior prejuízo quem pratica são os crimes praticados por políticos ou por servidores públicos. Então, você tem ali os crimes contra a ordem tributária, os crimes contra o sistema financeiro, crimes de sonegação fiscal, corrupção ativa, corrupção passiva, peculato. Enfim, eu vejo assim, quando o Estado criminaliza a pobreza ou a cor da pele, quando eu falo que 70% da população carcerária são de pretos e pardos, isso tem que me dizer alguma coisa. Se eu faço esse desafio a qualquer pessoa, procure dentro do sistema prisional, junto ao Ministério da Justiça, qual o percentual da população carcerária hoje que está presa em regime fechado, cumprindo pena por crime de corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, concussão, crimes contra a ordem tributária, contra o sistema financeiro, sonegação fiscal. Então, você não tem. Por isso que eu não acho razoável. Nós temos aí uma pena de um peculato, por exemplo, que é a apropriação, o desvio ou o furto praticado por funcionário público, a pena é de 2 a 12 anos. Mas ele tem uma razão de ser, porque por ser 2 anos. Por que o legislador escolheu ser a pena mínima 2 anos? Porque a tendência é condenar na pena mínima, e aí, com isso, ele tem a suspensão condicional da pena, que é o chamado SUSIS, e ele tem também o acordo de não persecução penal. Então, na prática, ele acaba, mesmo praticando um peculato ou esses crimes contra a ordem tributária, contra o sistema financeiro e sonegação fiscal, ele não ficando preso e não dando absolutamente nada. Então, o que eu proponho? Que nesses crimes, e isso eu já aprovei na Comissão de Segurança Pública, corrupção ativa, crime de peculato, corrupção passiva, eles passam a ser crimes hediondos. E alterei, efetivamente, que foi uma iniciativa minha, que foi aprovada na Comissão de Segurança Pública, alterando a pena mínima do peculato, que é de 2 a 12, passando para 6 a 12 anos, que dessa forma não teria o SURSIS nem o acordo de não persecução penal. A gente também tem que tentar enfrentar um tema que eu sei que é delicado no campo progressista, que é com relação ao adolescente em conflito com a lei. Ora, não é razoável. No Espírito Santo, entrou numa escola, atirou, matou 4 pessoas e deixou ferido 12 pessoas. O Estatuto da Criança e do Adolescente determina que o período máximo de internação é até 3 anos. Ora, é óbvio que eu sou radicalmente contra, por várias fundamentações, sobre redução da maioridade penal. Em nenhum momento vocês vão me ver falando em redução da maioridade penal. Mas por que nós? E aí eu fiz uma pesquisa, mandei minha equipe, a consultoria do Senado, falei assim, busca dentro do G20. Dentro do G20, quais são os países que aplicam, quais são a penalidade ou medida socioeducativa praticada por adolescente em conflito com a lei? O Brasil é o mais permissivo. Não tem como.
Então, por que a gente não pode estabelecer, como sendo uma iniciativa do campo progressista, que nas hipóteses do ato infracional praticado com violência, grave ameaça ou equiparado a hediondo, apenas nessas hipóteses, aumenta-se o período de internação até... Aí a gente vai debater até quantos? 10 anos? Até 8 anos? Até 5 anos? A questão não é o número em si. A questão é que nós não debatemos sobre o tema de segurança pública. Então, a gente não debate sobre segurança pública de um fato. Eu fui delegado de polícia, eu apurei um homicídio qualificado, que para um maior seria a pena de 12 a 30 anos, um homicídio lá do artigo 121, parágrafo 2º, só que ele foi praticado por um rapaz de 17 anos, um homicídio qualificado, que a juíza deu 1 ano de internação. Então, não tem como. Como que você explica isso para a população? Como que você explica isso para aquela mãe que perdeu aquele filho por naquele homicídio qualificado? Imagine um estupro com resultado morte praticado por um rapaz de 17 anos e que ele vai ficar internado por 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, eu acho que a gente não discute isso. Eu acho que esse projeto meu foi, efetivamente, em síntese, ele corrige na minha percepção, essa criminalização da pobreza. Porque hoje, como está, criminaliza a pobreza e a cor da pele. O que nós estamos estabelecendo é para os crimes contra a ordem tributária, sistema financeiro, sonegação fiscal, corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, passa a ser crime hediondo, não tem acordo de não persecução penal, porque quando um político desvia verba da saúde, ele mata milhões de pessoas. Quando um político desvia verba da educação, ele mata o sonho de milhões de jovens. Mas ninguém fica preso por esse crime no Brasil. Então, vamos corrigir esse aspecto. Vamos estabelecer critérios ali na chamada remissão de pena pelo trabalho. Eu fui criticado quando eu votei pela derrubada do veto do presidente na saída temporária. Olha, eu fui conselheiro na vara das execuções penais. Não tem como. Um homicídio doloso, intencional, a pena é de 6 a 20. A tendência é condenar a pena mínima, 6 anos. Se a pessoa for condenada, vamos supor, 9 anos, com 1/6, ela já sai do regime aberto. A cada 3 dias trabalhada, remissão de pena pelo trabalho. Com 1/3, livramento condicional com base no artigo 83. No final do ano, indulto e comutação de pena. Ainda você vai dar, por ano, 35 dias de saída temporária? Ou seja, aquela pessoa, e eu estou falando de maior, que foi condenada a 9 anos de reclusão por homicídio doloso, não vai ficar nem 1 ano e 8 meses preso. É razoável isso? Então, não acho razoável. Eu acho que a gente tem que fazer esse enfrentamento. Por isso que eu acho que... E eu sou professor de direito penal, processo penal. Eu sou defensor de direitos humanos. Eu aprovei aqui um projeto de minha autoria, que está na Câmara, que eu acho que deveria ser também uma das prioridades do governo, estabelecendo que todas as instituições de segurança pública e privada ministrem direitos humanos. Porque isso tem que ser. Aí sim, você humaniza mais as instituições de segurança pública, para que ela haja com rigor da lei, independente de raça, cor, etnia, religião, origem ou poder aquisitivo, mas que as pessoas efetivamente paguem pelo que tem, pelos crimes ou contravenções, ou pelo ato infracional que tenha pecado. Então, eu só acho que esse pacote, alterei lá, um dos projetos meus altera a pena significativamente, aumentando a pena para o tráfico de entorpecente. A gente tem que entender isso, o traficante, qual é a conduta de um tráfico de entorpecente dentro da sociedade brasileira e o que ocasiona isso. Os crimes de exploração sexual contra a criança e adolescente, a gente tem que fazer essa... Eu posso aproveitar? Pode. Um minuto só, porque o senhor está falando muito sobre a questão da idade, né? Existe também uma pressão da sociedade, principalmente a sociedade mais conservadora, de direita, de jogar cada vez mais para baixo as responsabilidades. Acabou aprovado na Câmara um projeto, por exemplo, né, na Câmara não, na Comissão de Segurança Pública da Câmara, um projeto que reduz a idade para porte de arma de 25 para 18 anos. Então, a minha pergunta é, primeiro, como o senhor vê esse avanço da extrema-direita para que cada vez mais as crianças sejam forçadas a terem assim, comportamento de terem decisões e sejam, né, consideradas adultas, isso esse projeto prospera, que a gente vai... No Senado, por exemplo, ele
ele seria aprovado? Avançaria uma proposta de reduzir a idade de 25 para 18 anos? Olha, eu vejo pela composição que eu tenho presenciado aqui no Senado, a pauta relacionada à segurança pública, é isso que eu estou falando. Se o campo progressista não faz esse enfrentamento, não exerce o protagonismo de forma responsável, equilibrada, eu não estou aqui jamais me colocando como dono da verdade, muito pelo contrário, eu só estou querendo colocar na mesa para que a gente possa discutir o tema. Vamos fazer audiência pública? Vamos entender se a gente tem que aumentar o período de internação para adolescente de conflito com a lei que praticou ato infracional equiparado a hediondo, ou com violência ou grave ameaça, mas a gente tem que exercer esse protagonismo, porque se não exercemos esse protagonismo, a direita faz de uma forma que eu tenho muita cautela com relação a essa forma como a direita faz. Eu presenciei aqui, por exemplo, eles estavam aumentando a pena do estelionato, está no artigo 171, que é um crime praticado sem violência, sem grave ameaça. A pena é de 1 a 5 anos, ele estava aumentando para 19 anos de cadeia. 19 anos de reclusão. E eu falei assim, olha, o principal bem jurídico é a vida. A pena do homicídio é de 6 a 20. Nós estamos aumentando a pena para o estelionato para 19 anos de reclusão. E com muito sacrifício eu consegui reduzir para 12, que ainda é um período muito elevado. Eu não estou aqui falando que não tem que ser condenado, muito pelo contrário, tem que ser. Agora, o condenado por crime de estelionato tem que ficar efetivamente preso, tem que cumprir a pena que foi ali estabelecida. Agora, eu só acho assim, como que fica essa proporcionalidade e essa razoabilidade em aumentar uma pena nessas circunstâncias. Então, eu presenciei aqui, por exemplo, aumentando o furto de cabo de energia. Ora, tudo bem, mas por que a gente não aumenta a pena do receptador? Que ali é muito mais grave a conduta do receptador. Não estou aqui justificando o furto, mas ele vai ser condenado pelo furto, mas se tiver que aumentar a pena, vamos aumentar a pena de quem pratica a receptação. E aí, assim sucessivamente. Aqui nós estamos aprovando a extração compulsória de material genético de todas as pessoas, de todos os crimes tentados ou consumados. Nós temos mais de 2.000 tipos penais. Então, o Estado não tem nem perito para fazer isso. Então, imagina uma pessoa condenada por uma injúria e ela vai ser a identificação civil, que é a regra, deixa de ser, a identificação criminal também, e ela vai ter uma extração compulsória de material genético para traçar perfil do criminoso. Então, eu vejo assim, que dentro da composição que o Senado está, há sim um terreno fértil para que possa avançar pautas com essas alterações que estão sendo promovidas na Câmara. Aqui foi aprovado, olha, me perdoe, eu sou delegado aposentado, mas logo depois eu me fui inscrito na OAB, que antes de ser delegado eu advoguei pouco tempo, mas advoguei. Então, aqui foi aprovado aqui porte de arma para todos os advogados. 1,5 milhão de advogados. Aí o argumento era a equiparação é que juiz, promotor e advogado não tem distinção. Eu falei, não, tudo bem, mas você, para ser promotor, você tem que ter quanto tempo de advocacia? Para ser juiz, você tem que ter quanto tempo de advocacia? Para aí se submeter ao concurso de provas e títulos, passar. Aí eu dei um exemplo, olha, meu sobrinho, no 9º período de Direito, ele passou no exame da OAB. Então, tudo bem. Concluiu o 10º período, ele já era advogado. Ele já automaticamente tem direito ao porte de arma? Aí, com muito sacrifício, eu falei, olha, não, vamos colocar, então, pelo menos, que os advogados tenham que se submeter a todos aos requisitos. Não basta ser advogado, ele vai ter que fazer o exame psicológico, ele vai ter que provar que ele sabe manusear aquela arma, para aí sim ele poder ter o porte de arma. O que eu estou dando com esse exemplo é que o terreno que nós temos aqui, ele é propício, ele é fértil para fazer esse tipo de alteração. Lamentável, Roberto. Senador, essa questão de aumentar a pena para o ato infracional, depois que eu estive conversando com o senhor, eu saí conversando com algumas pessoas. Muitas pessoas do nosso campo ficam com o pé atrás porque acham que isso é como se estivesse abrindo uma brecha para mexer no ECA. Eu não vejo dessa maneira.
Porque o que eu tenho visto, e aí a imprensa tem dito reiteradamente, essa semana mesmo teve aquela morte daquela mãe, pai e o menino feito por um adolescente com a arma do pai, né? Com a arma do pai. E depois descobriram que a namorada dele lá em Mato Grosso também ansiava ou pretendia matar a mãe. Quer dizer, são pessoas que, se forem presas, vão ser recolhidas, né, da sociedade, vão ficar 3 anos e vão sair. Quer dizer, com toda aquela coisa, porque a gente sabe que, eu sou como delegado, sabe muito melhor que uma pessoa quando chega assim ao limite, ou a normalização de matar uma mãe ou um pai, ele é uma figura perigosíssima, né? Porque ela não tem nenhum tipo de amor próprio, né? Nem amor pelos outros. Quer dizer, eu peguei, por exemplo, aqui México, 5 anos. Argentina, Canadá e Alemanha, 10 anos. França e Itália, 20 anos. Inglaterra não tem prazo definido. Austrália e Estados Unidos, prisão perpétua. Eu só estou querendo dar um exemplo seguinte. O que eu estou propondo é simplesmente apenas nas hipóteses de ato infracional praticado com violência, grave ameaça ou equiparada hediondo, o período de internação, ele vai continuar na unidade de internação para adolescente em conflito com a lei, que hoje é até 3, possa chegar até 10. Esse prazo, a gente pode falar, não, está muito, vamos reduzir para 5, não vamos reduzir para 8. O que eu estou falando, o que eu quero falar é que compete a nós do campo progressista falarmos sobre segurança pública. Eu tenho que falar de segurança pública, por exemplo, por que nós do campo progressista fomos rotulados como direitos humanos, como aqueles que só defendem os direitos das pessoas que estão cerceadas de sua liberdade de ir e vir? Por que nós não falamos, invertemos essa lógica? Você sabe o que vem a ser direitos humanos? E aí a gente comunicaria com a população de uma forma muito clara. Ora, direitos humanos é o conjunto de direitos que todas as pessoas têm, são chamados direitos naturais, independente da raça, cor, etnia, religião ou origem. Quando esses direitos eles são colocados num texto legal, eles são elegidos à categoria de direitos fundamentais. E aí o jurista Karol Vazak, em 1979, inspirado pelos princípios da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, ele elencou uma geração de direitos humanos de primeira geração, segunda geração, terceira geração, e há quem fala em quarta geração de direitos humanos. Olha, as pessoas que estão sendo cerceadas de sua liberdade de ir e vir têm amparado os direitos humanos? Tem. Mas as vítimas, as famílias dos policiais que foram alvejados em confronto, defendendo a sociedade, também têm direitos humanos. As famílias dos crimes, daquelas mulheres vítimas de feminicídio, também direitos humanos é para defender aquelas famílias, daqueles filhos que ficaram órfãos daquelas suas mães no feminicídio. Direitos humanos também é para defender todas as famílias e as crianças vítimas de violência sexual. Então, por que a gente não muda e fala, olha, direitos humanos também é para a população carcerária, mas é para as famílias dos policiais que foram alvejados, é para as famílias de feminicídio, é para os crimes contra a dignidade sexual. Nós temos que falar que os órgãos de segurança pública têm que ministrar direitos humanos, pública e privada, direitos humanos, sistematicamente. Platão falava que a sabedoria está na repetição, a gente tem que estar repetindo isso. A gente tem que fortalecer as corregedorias para punir e expurgar os policiais, para que eles possam responder. Quem praticou ato ou desvio de conduta, responda penal, civil e administrativamente. Uma ocasião foi falado, eu falei assim, mas o senhor é um delegado, o senhor não é de direito? Eu falei, o policial ele tem que ser visto como um garantidor de direitos, ele não pode ser visto como um violador de direitos. Essa não é a regra. Eu tenho que partir da presunção de legitimidade dos atos da administração pública. Então, eu só acho que nós, do campo progressista, nós não perdemos a oportunidade de falar mais com a população sobre direitos humanos, sobre combate à corrupção, para tornar crimes hediondos esses crimes contra a ordem tributária, contra o sistema financeiro, aumentar o período de internação em casos excepcionais para o adolescente em conflito com a lei. Acho que a gente tem que caminhar e debater isso, porque, do contrário, nós vamos ter projetos
como esses que foram ditos pela Fernanda, que passou na Câmara dos Deputados, e como esse que eu dei o exemplo aqui, do furto de cabo de energia, mais uma vez, criminalizando a pobreza, do estelionato, passando por 19 anos de reclusão, da extração compulsória para todos os crimes tentados ou consumados. Então, eu acho isso. Acho que a gente tem que ter, o campo progressista tem que entender que a segurança pública é uma bandeira nossa também. E que tem que ser nossa também. Porque essa é uma garantia constitucional. Essa não é um interesse meu, porque eu fui delegado, porque eu sou professor de direito penal. Não, não é isso, não. Porque isso está na Constituição Federal. Artigo 144. Segurança pública é direito de todos, mas é dever do Estado. Então, se a população fala, olha, eu não estou sendo contemplado com a segurança pública, por isso que ela adere a um comportamento muito mais punitivista. Até porque, senador, a população pobre são as maiores vítimas de violência no país, né? Elas sofrem a violência ali da milícia, do tráfico armado, da própria autoridade policial com a truculência, porque trata o morador de área de elite de um jeito e na área popular de outro. O senhor já falou mesmo que a polícia tem que ser efetiva, porém, ela tem que haver punição para aqueles que exacerbam do seu direito, até usam a farda ou a carteira de polícia para poder cometer ilícito. Mas eu queria perguntar para o senhor, além dessa questão da área popular, como é que nós vamos fazer, qual é a avaliação que o senhor tem para fazer que a gente faça o enfrentamento com esse crime organizado no Brasil? Né, essas organizações criminosas, PCC, Comando Vermelho, milícia. Você acha que com esse Código Penal que nós temos e esse Código de Processo Penal, esse arcabouço jurídico dá para combater essas organizações com a ramificação que ela já tem hoje? Dá, se efetivamente a lei for cumprida, independente da raça, cor, etnia, religião, origem ou poder aquisitivo. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho casos de políticos condenados a 300 anos de cadeia, 300 anos de cadeia, que estão em prisão domiciliar. Agora, eu tenho casos da pessoa pobre, morrendo dentro do sistema penitenciário, dentro do sistema prisional, morrendo, e não tem direito à prisão domiciliar. Ora, 2 pesos e 2 medidas. Por que nós, mais uma vez, se você traçar o perfil socioeconômico de quem está preso? Pobre, preto e semi-alfabetizado. Qual o percentual da população carcerária que está preso por crimes contra o ordem tributária, com sistema financeiro de corrupção ativa e corrupção passiva? Não tem. Então, mas por que não tem? O crime está aqui. Então, se você tem uma polícia inteligente, se você tem uma perícia qualificada, se você coleta elementos, provas objetivas e subjetivas, se você dá elementos para que o Ministério Público, titular da ação penal, dê flyer à ação penal, e depois, assegurado contraditório em ampla defesa, ele é condenado, mas aí não tenha aquela flexibilização de benefícios, como eu falei, que foi o caso da saidinha, com todo respeito a quem pensa em contrário. Você falar com uma pessoa que praticou um homicídio intencional, disparo de arma de fogo, foi condenado a 9 anos, não vai ficar nem 1 ano e 8 meses preso? Isso é razoável? Isso não é razoável. Então, eu acho que você tem que ter uma polícia inteligente, os órgãos de fiscalização e controle, tanto o Ministério Público, corregedorias, eles têm que ser muito mais atuantes e têm que cumprir o que está na lei. Ora, se você tem ali, praticou um crime de homicídio qualificado, a pena do homicídio qualificado é de 12 a 30 anos, está no artigo 121, parágrafo 2º. Então, ele está ali, foi condenado a 16 anos, ele vai ficar 16 anos. Então, vamos trabalhar com inteligência para fazer a desarticulação da organização criminosa, das milícias, e aí sim, você tem instrumentos belíssimos dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Você tem infiltração, você tem escutas, você tem tudo de forma muito legítima, muito bem estruturada. O que tem que ser feito é dar efetividade para que as instituições exerçam esse papel independente do poder aquisitivo. Eu só não acho razoável isso. Você dar um tratamento, quando eu dei o exemplo da prisão domiciliar, uma pessoa que foi condenada por corrupção, transitada em julgado, concede a ele prisão domiciliar. Agora, uma pessoa pobre, infelizmente, não concede prisão domiciliar. Então, 2 pesos, 2 medidas, isso não é a mola propulsora na minha vida, nem no meu mandato. Eu só acho que a gente tem que ter, não é razoável. Eu sou um eterno defensor de direitos humanos, não tenha dúvida disso.
mas eu quero uma polícia técnica, inteligente, que tenha capacidade, que saiba fazer uma persecução penal, que sabe fazer um trabalho de infiltração, que sabe fazer uma colete de provas de natureza objetiva e subjetiva, uma perícia extremamente qualificada. E aí, sim, ao final, a pessoa condenada, depois de assegurado o contraditório e ampla defesa, e ela foi transitada em julgado, ela vai se cumprir a pena no regime adequado. É simples, para mim, é dessa forma que tem que ser feito, e eu acho que com os instrumentos que nós temos dentro do Código de Processo Penal, são suficientes, dentro do Código Penal também são suficientes. Porque se a gente esperar uma reforma do Código Penal, que é de 1940, aos poucos ele está sendo reformado. Ele é como um Leviatã, né? Ele vai sendo reformado aos poucos. Você alterou, eu dei o exemplo aqui hoje com vocês do estelionato, deu violência doméstica familiar, feminicídio, crimes praticados contra policiais, e assim sucessivamente. Aos poucos você vai fazendo essa alteração de acordo com a realidade comportamental. Agora, o processo legislativo ele também é muito lento. Eu lembro que quando as mulheres tiveram direito à licença maternidade, foi uma grande vitória. Todo mundo comemorou. Mas o que as empresas começaram a fazer? Não contratar mulher ou exigir atestado de esterilidade ou negativo de estado gestacional. Ora, era um fato moralmente reprovável, mas era um fato lícito, porque a premissa é constitucional. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. Então, só em 95 é que veio uma lei, que foi a Lei 9.026, de 25 de 96 ou 95, salvo engano, que estabeleceu como crime a conduta de quem exige atestado de esterilidade ou negativo de estado gestacional. Mas quantas mulheres foram vítimas desse processo? Isso sem falar que nós chegamos a um país que é sexista, que é preconceituoso, né? Que é misógino. Quer dizer, além da mulher, a Constituição fala, desde o dia 5 de outubro de 88, no artigo 7º, salvo engano, não, sei lá, no 4º, fala, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Mas são iguais em direitos e obrigações? E aí você tem aí uma conduta de quando você tem a possibilidade de você avançar, o processo legislativo ele não avança no tempo ou na hora que nós almejamos. E aí muitas pessoas possam continuar sendo vítimas dessas condutas inadequadas. É por isso que a gente precisa de progressistas, né, senador? A sua assessoria está me mandando mensagens para a gente encerrar a entrevista, que você tem que ir para o plenário. Eu agradeço muito o seu tempo, Alberto. A gente pode encerrar, convidar o senador para fazer. Eu não sei se eu me fiz entender. Claro, perfeitamente. Eu só ia fazer uma última perguntinha, porque a extrema-direita, o sonho da extrema-direita, além de derrotar o Lula, é capturar o Senado. Capturar o Senado para poder intervir dos poderes, né, que é a lógica da extrema-direita. O senhor é candidato à reeleição pelo Espírito Santo. Só porque é importante informar, porque nós precisamos, né, da sua reeleição para o Senado da República, não só para fortalecer o nosso partido, mas para não deixar que a extrema-direita ganhe mais uma voz nessa importante instituição que é o Senado da República. Foi bom, Alberto. Eu sou o Partido dos Trabalhadores no Estado do Espírito Santo, em nível nacional, o próprio presidente Lula, o interesse é efetivamente a gente caminhar para a reeleição, a quem eu agradeço, a população do Estado do Espírito Santo, pela confiança. Eu tenho muito orgulho do mandato que eu tenho feito, eu tenho minha consciência muito tranquila com relação a isso, estou conseguindo avançar em pautas extremamente importantes, na defesa intransigente da democracia, mas com um olhar firme também. Eu acho que esse comportamento de tratar igualmente os iguais na medida que eles se desigualem. Eu não posso ter uma conduta perniciosa. Eu fui delegado de polícia e eu lidava com duas dores na minha vida toda, por 27 anos. A dor da família da vítima de um crime e a dor da família do autor do crime. E eu tendo que ter a serenidade, a sobriedade, o equilíbrio, mas a altivez, respeitando os princípios que regem a administração pública, que está lá no artigo 37, são princípios que regem a administração pública: legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, agir com rigor,
ou pedindo. Quantas vezes que eu apurei um inquérito, uma determinada conduta criminosa, e no final eu falei que não houve a prática do crime e sugeri o arquivamento ao Ministério Público. E quantas vezes que eu tive que falar, olha, ele praticou, provando por provas objetivas, técnicas, periciais, por provas subjetivas, que é análise comportamental, ou até mesmo depoimento de testemunhas, e falando que ele praticou aquele crime, e aí ele ia responder na esfera. Então, eu acho assim, a consciência tranquila de todos os projetos que eu tenho aqui, consegui alterar recentemente essa pena mínima que acontecia com o peculato. Isso é um absurdo. Você imagina, a pena de 2 a 12. Por que colocam a pena com um hiato tão grande? É justamente para beneficiar, para ninguém ser condenado e ficar preso. É aí que você fala, olha, por que eu me senti utilizado pelo Estado por 27 anos para agir de forma contundente contra pobres e pretos? Porque o perfil socioeconômico de quem está preso é pobres e pretos. Por isso que aqui no Senado eu estou alterando crimes contra a tributária, sistema financeiro, sonegação fiscal, pecular, corrupção ativa, corrupção passiva, para que essas pessoas efetivamente fiquem presas. Para que não só os crimes de colarinho branco sejam beneficiados por prisão domiciliar, mas que a lei seja cumprida, independente da raça, cor, etnia, religião, origem, orientação sexual, porque essa é a premissa do artigo 5º da Constituição Federal, que eu morro defendendo. A espinha dorsal do Estado Democrático de Direito se chama Constituição da República Federativa do Brasil. E por isso que eu morro e defendo o fortalecimento das instituições. Morro defendendo a conduta do próprio Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal tem tido um comportamento como um verdadeiro guardião. As pessoas não sabem diferenciar. Os colegas meus falam assim, o Supremo está avançando, está legislando. Eu falei, epa, não façam isso. Pego a Constituição Federal no artigo 5º, item 43, o princípio da inafastabilidade jurisdicional. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Então, se eu não legislo, se o Supremo é instado a dizer o direito, ante a nossa omissão, ele vai ter que dizer o direito. Isso aconteceu, por exemplo, com o casamento de pessoas do mesmo sexo, que é uma pauta que é a minha vida. Ora, nós não legislamos sobre isso, mas foi instado pelo princípio da dignidade da pessoa humana, pelo princípio da igualdade, que todos somos iguais perante a lei, o Supremo Tribunal Federal vai e diz o direito. Está acontecendo sobre o marco legal da internet também, né? Marco civil, que é uma coisa super importante. Perfeito, a mesma coisa, como acontece com o marco temporal. A mesma coisa, como acontece com inúmeros fatos. Mas isso não é uma marca daqui, do STF do Brasil. As pessoas têm que entender que a função do poder legislativo, nós exercemos uma função do poder majoritário. O papel da Suprema Corte ou de uma Corte Constitucional, ela é contra-majoritário. Ela tem o poder de invalidar leis que nós aprovamos, por exemplo, que são instaladas com visto de iniciativa ou com inconstitucionalidade. Ela tem um papel representativo de dizer o direito quando nós não nos omitimos. E ela tem essa função que eu gosto sempre de falar, que é iluminista, de empurrar a história para o rumo certo, como aconteceu, por exemplo, a Suprema Corte dos Estados Unidos, quando decidiu acabar e impedir a segregação de crianças negras nas escolas públicas. Aquela foi uma decisão contra-majoritária, ela foi uma decisão iluminista. A Suprema Corte da África do Sul aboliu a pena de morte em qualquer hipótese. Aquela também foi uma decisão. A Suprema Corte de Israel, quando veio a estabelecer a proibição da pena de tortura, inclusive para os condenados por crime de terrorismo. Então, e aqui no Brasil, quando houve a autorização do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Mas, então, o Supremo Tribunal Federal, ele age ante a nossa inação, a nossa omissão. Isso não sou eu que estou dizendo, está escrito ipsiliteris na Constituição Federal. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Se nós não dissemos, se nós não legislamos, por uma questão, porque não legislar também é uma decisão. Se nós não legislamos para não ficar mal com a base eleitoral, se o Supremo Tribunal Federal... Por que o Supremo Tribunal Federal veio falar sobre a quantidade de substância entorpecente?
Porque nós não legislamos, nós não estabelecemos na lei de entorpecente quais são as condutas com critérios objetivos e subjetivos para se configurar como tráfico de entorpecente. E aí vai continuar utilizando aquilo que eu presenciei no meu dia a dia, quando eu era delegado plantonista. Pegou um jovem negro num bolsão de pobreza, com uma quantidade de maconha, pela quantidade, pela natureza, pelo local, traficante. E pega um jovem num bairro de classe média com a mesma quantidade, um homem branco. É para uso próprio. Então, nós não fizemos isso. Essa discussão está no Senado há 10 anos. Mas por quê? Porque nós não legislamos. Então, é preciso que nós tenhamos também, façamos essa meia-culpa de entender que quando nós não legislamos, para isso que existe o sistema de freios e contrapesos, para isso que existe os poderes, para isso que existe o Poder Judiciário, de que, diante desse princípio da inafastabilidade jurisdicional, se nós não legislamos, se o Supremo Tribunal Federal foi instado a falar sobre casamento do mesmo sexo, é porque nós não legislamos. Se ele foi instado a falar sobre quantidade de substância entorpecente para definir traficante ou usuário, é porque nós não legislamos. Se o Supremo Tribunal Federal foi instado para falar sobre o marco da internet, é porque nós não legislamos. Se o Supremo Tribunal Federal foi instado para falar sobre o marco temporal, é porque nós ficamos deitados eternamente em berço esplêndido.